Olá, cliente Premium. Estamos começando mais um Premium Cast. Hoje, o hashtag 003 e é com uma honra gigante que a gente recebe Frank Lúcio. Tudo bom? Tudo bem? Como vai? E o Dr. João Maurício, tá? Falando sobre o tema avaliação imobiliária. Eu queria dizer a vocês hoje que a gente está muito feliz, porque se existem referências no mercado sobre o tema, chama-se Dr. João e Frank Lúcio, tá? Feliz demais, vamos dar continuidade. Eu vou falar um pouquinho sobre quem são essas pessoas, dizer que eu estou feliz demais, tá? Vou pegar na mão do seu João. Obrigado por ter aceito o convite. Tony, mais uma vez aqui, nosso cast representando a classe. E ainda falar um pouco sobre Frank Lúcio da Silva, corretor de imóveis desde 2009, perito avaliador de imóveis com mais de 180 avaliações particulares, públicas e judiciais, possui expertise em desapropriação municipais e estaduais ao longo de 10 anos, membro do Banco de Peritos do Tribunal, sócio fundador da Prêmio Imóveis. Hoje pertence a Reginaldo Luiz, mas também foi sócio fundador da Copcia, Cooperativa dos Corretores de Imóveis do Estado de Alagoas, sócio fundador da Sob Medida, sócio fundador da Base Construtora, vice-presidente da Associação de Construção Civil do Agreste, cursou 2 anos de Economia e 3 anos de Direito pelo Sermac. Tem que ser um podcast só para a gente falar do currículo do senhor. Mas aí tá tudo já. E vamos falar um pouquinho também de uma pessoa que, para mim, é fora da curva. Dr. João Maurício Tenório, sertanejo, que reside em Arapiraca há mais de 30 anos, casado, pai, avô, corretor de imóveis, avaliador imobiliário, formado em negócios imobiliários, está cursando pós-graduação em Engenharia de Perícias e Avaliações, cadastros no Tribunal de Justiça de Alagoas, está nesse mercado de avaliação há 10 anos e nesse ano como avaliador imobiliário na Secretaria de Educação e Esporte do município de Arapiraca. Dr. João Maurício. Bom dia. Fala um pouquinho. Não, Quem são essas pessoas aqui para sua vida? Esses dois não tem nem... Até palavra para falar é difícil. Tá do lado de duas referências. Não é só na área judicial de avaliações, mas no mercado imobiliário. São referências no mercado imobiliário. Quando eu cheguei no mercado, eles já estavam. Inclusive, foram pessoas que me ajudaram muito no mercado. Então, falar deles é facinho. Para mim, hoje, falou em avaliação em Arapiraca, para mim são as maiores referências. Não vem outro nome. Se eu quiser saber uma média de valor por metro quadrado em alguma região, na minha mente não surge outro outra pessoa. nome. Não é diminuindo os demais. Mas é porque eu acompanhei o trabalho deles, tipo, vendo em detalhes o cuidado, o zelo, a responsabilidade com as avaliações. Então, saber que eu estou do lado do perito de Arapiraca. Porque a gente dá mais foco nisso, né? Eu e o Frank aí, Vocês estão hoje... focado mais em avaliação de imóveis, aí a gente tem que... Deixa eu só... Antes de dar continuidade para a gente falar do patrocínio, mais uma vez, eu nunca sei falar o nome. Adornada Presentes. Muito Doutor bem, João, obrigado. Muito obrigado por ter vindo. Titio, muito obrigado por ter vindo. Abra, Pode é rasgar, de rico, pode rasgar isso aí, né? Que a gente tem embaixo não. Vamos rasgar, valeu. A gente agradece a você ter vindo. Agradecer por esse carinho. Eu tô falando sério, eu tô feliz demais que essa dupla não existe não. Adornada, muito obrigado. Obrigado. Pelo carinho. Vamos ver, né? A canequinha, eu já entreguei o que é. Pelo amor de Deus, não foi assim. Era um presente aí, já Muito bem, obrigado. Bacana. Ganhar sempre é bom, né? Tá, outra coisa de a gente continuar. Tem um bolo de dinheiro aqui dentro. Viu? Ó, Show. dá pra pegar aí, John? Tá sim. Show. Vamos lá. Bom, Titio, obrigado. fala alguma coisa. Pessoal, é o meu tio, tá? Meu tio Franco, coisa mais linda. Titio, fala alguma coisa. Obrigado mais uma vez por estar aqui, tá? Quanto é importante essa presença aqui na Prêmio hoje? Antes de mais nada, eu quero agradecer por essa massagem do ego que vocês deram agora, mas não é tanto assim. Mas não chega a tanto, não. Isso é, na verdade, o carinho que vocês têm pela gente, por mim, principalmente. O Tony é uma figura bacana, já conviveu com a gente um tempo lá, profissionalmente, e como amigo a gente tem já alguma história para contar num outro momento. E você, essa figura que eu conheço já de muitos anos. Tem muitos anos. Filho de um amigo e de um irmão meu tem também, 20, né? tem uns 20 Proprietário da Premium Imóveis.
E aqui também agradecer a presença do meu colega, sobretudo meu professor João Maurício. Mas muito obrigado pela oportunidade. Vamos falar aí o pouco que eu conheço. O pouco que eu conheço, E procuro ter Antônio. domínio do assunto, sou um eterno aluno. Além de tudo, o homem é humilde. Em constante aprendizado, não é diferente. Quem me conhece sabe disso. Não é questão de querer agora ser humilde ou diferentemente disso. Eu procuro sempre aprender e melhorar nas coisas. Não é isso, João Maurício? Doutor João, obrigado por ter vindo. Fala, dê umas palavrinhas bonitas pra gente, daquela que o senhor sabe dar. Quero agradecer a presença, né? Dessa oportunidade de estar aqui. E dizer que eu sempre faço esse trabalho com o Frank. E cada dia a gente tenta melhorar. A gente é internamente insatisfeito. Com certeza. Toda avaliação a gente termina, lê e diz, essa ficou ótima. Manda. Daqui a meia hora a gente senta. Né, São João? É, o mundo é de eu quem, acho. O mundo é de quem está insatisfeito. E aí a gente está aqui no mercado. Obrigado, viu? Obrigado vocês. Para começar, tá? Eu queria tirar uma dúvida tanto da gente, eu acredito que nem eu conversando com o Sr. João naquele dia, o Sr. João me despertou um negócio que eu fiquei pensativo. Os próprios corretores, hoje, que estão ativos no mercado, em sua maioria, não sabem o que é uma avaliação imobiliária. Você sabia disso? Sabia disso? Tem muita gente que está no mercado hoje com a gente, que se você disser assim, o que é uma avaliação imobiliária? Os caras não vão saber responder. E dessa pergunta eu queria direcionar ela especificamente para o Dr. João. Dr. João, o que é uma avaliação técnica imobiliária? Do que a gente está falando hoje? Meu amigo, dá trabalho. Não é só dizer que faz. Eu estava até brincando, pensando. Cada imóvel é o momento dele. É onde ele está. Precisa ter a localização, ver quem é as vizinhanças. Eu estava até pensando aqui na minha casa. Minha casa valia um ano atrás 400 mil. Eu fui e aluguei para frente uma empresa do governo. Acabei minha casa, caiu para 300. Por quê? Porque a vizinhança Desvalorizou. desvalorizou. O estacionamento não tem mais, gente demais na porta 4 horas da manhã. Então, para avaliar, a gente precisa ter isso e olhar o imóvel, ver o entorno todo, É todo ver um a conjunto, morte. né? É um conjunto. A avaliação é o conjunto para... Não é só chegar lá e dizer é 100 mil, não, e acabou. A gente, no caso hoje, é analisado todo o conjunto para Todo dizer o assim, conjunto. vale X, vale Y. E justificar o valor. Olha a casa, olha o material. Não adianta ela ser de luxo se estiver num lugar desse. Não adianta. Então precisa olhar. Né, Frank? O que, é que você acha? No mínimo, O mínimo. olhar. É o mínimo. Para isso, a gente tem que ter uma obediência às normas técnicas, né, que norteiam esse trabalho de avaliação imobiliária. O pessoal acha que é só dizer, chegar lá, né, e dizer assim, vale que nem o doutor João falou, vale 100 mil, tchau. Tá pensando que a gente tem uma bola de cristal. Mas uma coisa curiosa. Hoje ainda existe muito. O corretor, qualquer que seja o profissional, dele simplesmente chegar e dizer, eu acho que vale tanto. Há uns 5 anos atrás eu fiz o curso de perito, de avaliação, e uma das coisas que a gente aprendeu na primeira aula foi, nunca chute. Nunca digo eu acho. E o é a minha corretor, opinião. e o corretor ele faz assim. Ele chega para o cliente e pergunta, quanto é que vale? Quanto é que você acha que essa Quanto é que vale a sua casa? Aí ela diz, Sua casa vale quanto? minha casa Você vale quer quanto? 200. Ela vale 200. Quanto é que você quer? Você quer vender sua casa por E quanto? aí a casa não vende, e o que foi? O preço errado. Avaliação errada. A avaliação errada. Perfeito. É por aí. É um conjunto de informação que faz com que aquilo precifique ou não precifique o seu imóvel. Ou a falta Naquele de informações. Naquele, ainda tem esse detalhe, é naquele instante, que nem o doutor João falou. Pode ser que hoje vala 400, mas há um mês, 2 meses, não vale mais. Mas é assim. E eu acho que isso é determinante para compra e venda do imóvel. É como o doutor João falou, às vezes o cara vai lá, eu acho que vale tanto. Aí o cara vai, dá aquele valor. Aí a negociação emperra. Não gira, o produto não gira, a casa não gira. Aí o cara vai dizer, mas por quê? É interessante, só para frisar, a avaliação que nasce do nome valor, de valorar uma coisa, como muita coisa tangível na vida, o valor é momentâneo. Mas a avaliação imobiliária ela é muito exigente quanto à sua questão temporal. Entendeu? O tempo ele faz toda a diferença. Isso, qualquer mudança do seu entorno, da sua região, incide diretamente no valor do bem, do imóvel. Isso, hoje a gente pode falar alguns exemplos do que faz. Por exemplo, o doutor João deu um exemplo de colocar uma empresa, por exemplo, de frente ao imóvel, mas a gente teria outros exemplos. Não, muitos. Se a gente for O citar bairro São exemplos Luís aqui, mesmo.
Aqui na nossa cidade hoje, Vai dar uma Arapiraca, levantada, né? nós estamos próximo da região que foi muito valorizada na questão imobiliária, onde fica próximo aqui no centro da cidade, próximo a uma referência boa é o ginásio João Paulo II, que há muitos anos atrás aquilo ali tinha olaria, era uma lagoa mal cuidada, no centro, no coração, No né, centro da na cidade. artéria pulsante do centro da cidade. E foi feito todo um trabalho de reestruturação, ganhou um bosque, ganhou todo um tratamento do seu setor fluvial, que é nascente de um dos veios de água da nossa cidade, que somos dois, tem o Pirucaba e tem o Piauí, esse é do Riacho Piauí, e houve automaticamente uma valorização exponencial de todos os imóveis que estavam no seu entorno. Então, assim, a coisa pública tem uma incidência muito forte nessa Por um meio questão. externo, por uma coisa que veio de fora da casa em si, do imóvel em si. É uma Exatamente. agregação de valor que veio da Exatamente. prefeitura. Não para entrar ainda no método, da forma, da técnica, mas principalmente sobre 2 prismas a gente lastreia a nossa avaliação. Que uma é a situação dela, a região que está encravado o imóvel, e outra é a construção do imóvel em si. Aí é onde nasce padrão pequeno, baixo ou médio ou alto padrão, ou construção térrea ou de andar, entendeu? Entendi. Começa a influenciar no que a gente vai usar de técnica para tal. Aí a gente entra mais tarde nesse assunto. Entendi. Vamos lá. Essa pergunta ela é um pouco mais técnica, mas eu queria que vocês facilitassem a nossa vida, o entendimento para o cliente em si. Quem pode fazer a avaliação? Quais tipos de avaliação existem? E quem está apto hoje a dizer assim, eu estou com a minha autoridade dizendo que imóvel X vale tanto. Quer começar, João? Eu posso começar. Basicamente, a avaliação imobiliária pode ser feita por 2 profissionais distintos do mercado. Um é o corretor de imóvel. Com crédito Esse certificado. não sou suspeito, mas eu digo com certa convicção. A gente, enquanto corretores de imóveis, nós estamos mais preparados porque nós estamos ligados diretamente no mercado imobiliário. A outra figura aí profissional, não menos merecedora dos créditos, que são os engenheiros, né? Os engenheiros podem também fazer a avaliação imobiliária. A avaliação é um critério técnico utilizado por toda a área profissional. Existe a avaliação do médico, a avaliação do psicólogo, entendeu? Agora, a avaliação imobiliária, que é o nosso assunto, pode ser feita pelo corretor de imóveis. Não necessariamente ele precisa ter o curso de perito avaliador. Por si só, Cresce. a nossa profissão nos respalda de fazer a avaliação imobiliária, sim. Entendi. O que, na realidade, o que diferencia um corretor de quem tem o curso de perito é porque quem buscou o curso de perito, normalmente, ele se identifica mais com as avaliações. Usa as técnicas, né? Ele usa as técnicas, ele busca mais conhecimentos, ele faz questão de estar ali 100% atualizado em relação às normas, ao que pode e ao que não pode. A única diferença realmente é essa. E o corretor, normalmente, do dia a dia, ele se baseia pelos valores que ele costuma ver, por média de valor daquela região, quando, na realidade, a avaliação ao pé da letra não é só isso. Ela envolve inúmeras coisas, né? Não é só o metro quadrado da região. Também existe padrão construtivo, como o Franklin falou. Existem outras coisas. Meio externo, interno, tudo o interfere. João falou uma coisa e eu já vou até puxar, já vou aproveitar. Do São Luís, por exemplo, que é o bairro São Luís, aqui próximo do centro. O bairro São Luís, as ruas não são calçadas, não são pavimentadas. Então, ali, se existe uma data específica para que aquela rua seja calçada ou pavimentada, e eu vou fazer uma avaliação hoje, e já existe uma data determinada para aquela execução daquela obra, eu já tenho que levar em consideração que a rua vai ser calçada. E agregar valor ao imóvel com a rua calçada. Então, a avaliação em si, ela vai muito mais além do que do eu acho, ou aqui a região foi vendida por tanto. Tipo, é muito mais além. É algo único para cada imóvel. Não existe uma avaliação igual para o outro imóvel. É uma avaliação única para cada imóvel. Não é isso, João? É verdade. Seu João, qual é a probabilidade? Eu acho que acontece. Mas, por exemplo, de o senhor hoje ir no imóvel, fazer essa avaliação, se vocês têm esse mesmo pensamento, e outro avaliador, como o Franklin, por exemplo, chegar lá e dizer e esse preço está divergente. Existe essa probabilidade pelo fato de vocês terem o mesmo raciocínio do negócio? Como é que funciona isso? Explique aí. Não. Existe uma tabela, existe Diferença sempre vai haver, porque cada avaliação é única. Mas, se for feito com técnica, tanto a minha, como a do Frank, como a do engenheiro,
vão ser muito próximas. Tem que ser. Se houver divergência, alguém está errado. Porque vocês estão seguindo um checklist, seguindo um padrão. Se seguir o padrão, as técnicas de amostragem direitinho, tem que ficar bem parecida. Não igual, mas bem parecida. Só não pode haver uma discrepância tão Que é grande, muito né? grande. Como É, já claro. aconteceu, a gente já viu, né? Acontece, como aconteceu ontem mesmo com uma minha. Eu fui lá, olhei, fiz direitinho. A minha deu 10 mil, a do cara deu 25 mil. Ou Mas seja, aí é diferente. Mas a do não é? cara era uma página dizendo o valor é 25 mil. E Só. nada mais do que isso, assinado fulano tal. Não tinha Aí nada. não. Aí a credibilidade que o cara passa é zero, pô. A empresa que me contratou, aí, parabéns, né? Porque viu que tinha qualidade, o serviço tinha as O senhor normas. estava seguindo um roteiro, seguia, uma, né? uma sequência, né? É, com a ajuda do meu amigo Frank Lúcio. Ah, não, é. Sempre. Uma curiosidade Sempre. dos dois, sabe? A gente se conhece há uns 4 anos, né? Aí eu sempre gostei muito da área de avaliação, então eu acho que foi um dos motivos que fez com que eu também me aproximasse tanto deles, porque eu acho isso muito bacana. E uma coisa curiosa, é assim, o João meio que faz, aí como é João, que você fala, e o Franklin é quem coloca as palavras bonitas, né? O Frank Mas, é assim, mas é porque, na verdade, bicho, é muito bom você ter alguém Um para parceiro que ler. existe. Leia. Vamos refazer. Eita, irmão, aqui. Aí, às vezes ele faz, eu digo, eita, Frank, não gostei. Vamos mudar, né? E você confia nele, né, seu João? Mas é claro, Ele faz, né? o senhor É, confia. é. Mas não até, existe. até pelo know-how, Você se o sente mais número de confiança, avaliações, né? quando avaliou. Então você tá mais confiante O naquilo. Franklin tem o quê? Umas 150, 180 avaliações, né? 180. Não, eu chuto Passou. isso por dados que eu conheço, não é nem pelo tanto de avaliações que eu acompanhei. Inclusive, me acompanharam em muitas avaliações minhas. E essa orientação é importantíssima. Tem até fatos curiosos, né, das avaliações. Teve uma avaliação no Sertão que foi fazer no carro. Conta, Frank, o dia da... Era o que eu ia falar agora. Tem não, alguma foi situação foi que vocês acham que são... Foi a torre da... Foi. Foi umas torres que eram Uma para ser torre de avaliadas. celular. Curiosamente, porque muitos corretores ou as pessoas acham que as avaliações são só de casa, de terreno, né? Tudo mas se não. avalia. Mas não. Isso está envolvido no nosso ciclo, que foi a torre de telefonia, né? É Foi, João? locação, de locação. No caso, o que estava Uma sendo renovatória, avaliado uma era a renovatória, locação locação do terreno. do local onde estava aquela torre. E vocês foram, foi os dois juntos e foi mais alguém, não lembro. Foi o Igor. Igor foi comigo. no Como meu foi? carro. Conta aí. Esse fato Não, é uma curioso. avaliação. Essa avaliação foi Belo Monte. judicial na cidade de Belo Monte. Era uma renovatória da companhia telefônica com um particular, não tinha nada a ver com o município, era em área particular. E ela ocupava um pequeno quadrado, salvo engano, de 20 por 20, mais ou menos que isso. E na renovação estava tendo um desencontro de valores e de interesses. Aí, quando chega para a Justiça convidou, dessa vez foi para João Maurício, o perito nomeado pelo juiz, aí ele me convidou, a gente foi junto lá. Tem algumas curiosidades que é bom ele contando depois. Mas foi simples, a gente se depara com muita... Melhor, acho que é uma das muitas- pessoas que eu mais gosto de escutar. com muitas então, é, outras. já se Não, deu e tudo. o Frank, a gente foi num carrinho pequeno, Foi baixo, engraçado. né? E o negócio era numa serra, né? Molhado, Molhado, chovendo muito. Eu digo, Frank, é melhor a gente ir de pé. Aí tem problema. Não, eu vou subir. E aí, botou o carrinho, uma manobra radical, vai aqui, vai acolá. E eu sei que a gente chegou lá. no cume No da cume serra. da serra. E quando menos espera, chega um cara numa caminhonete traçada. Uma tritona Trabalho danado para chegar. Quando chegou, que olhou. Perguntou como é que esse carrinho E chegou como é que aqui? esse carro chegou? Eu digo, ao motorista. Carro de avaliador, o carro de perito tem que chegar onde a perícia mas necessita. curioso, viu? A maioria das pessoas não sabe, mas como o Frank disse no início, a gente tem um laço de amizade também, além do profissional. E quem não sabe, o Franklin é piloto do Rally do Sertão, não foi? No passado. Né? Então, Não, Sério? ele mostra o essa João- cara dele de o João morrendo de gente medo chique. segurando. O João Mas morrendo. ele não fala, não. Não, o João Eu- morrendo de medo segurando nos bancos e ele não é. Eu não dá certo andar com esses caras, não. Não, ele tem essa cara de gente chique, né? Mas isso aí, anda de bicicleta, pula de paraquedas, atira, corre de bicicleta, anda de deve moto, ser viaja para o Paraguai de Ei. moto. Vamos voltar a falar de avaliação. pra vocês não entregarem. Não, você falou Meus agora, meu segredos. amigo, esse Frank fez uma comigo, meu irmão. Esse cara existe não. Olha, eu vou dizer a tu, sério mesmo. E a gente dizia que era meu amigo, é meu amigo. Tony, vamos como é o nome da cidadezinha? Pare que vai sair coisa.
Pode falar. Pode Da falar. bicicleta, da ladeira. Limoeiro da Nadia. Limoeiro da Nadia. Vamos ali que é pertinho, olha. Nem bicicleta eu tive na infância, que eu nunca gostei. Aí eu disse, não, eu não vou não quando tem bicicleta, não. Olha o cara quando o cara quer pegar o outro, o que o cara faz. Vamos não quando tem bicicleta, não. Ele disse, não tem problema, eu tenho 2. Diga aí, já tava preparado. Aí eu disse, bora. Eu vou. Aí a gente foi. Bem devagarzinho, sossegado. Aí ele disse, e aí, tá de boa? Eu digo, tá. Continuamos indo. Aí chegando Só perto... acrescentando, o cidadão Tony Demison dizia que fazia academia todo dia, porque eu sou novinho, Porque eu nem aguenta. Esse exercício assim eu nem fico suado. Eu juro, nós conversando, eu e ele, não, boa, nem suei, eu não costumo nem suar. Aí ele, bora, Na meu volta, amigo. depois da subida. A gente chegou lá, comemos uma tapioca aqui, excelente, inclusive, viu? Quem anda para aquela região e não foi ainda, vá. Comemos uma tapioca, aí vamos voltar, meu amigo, uma ladeira, viu? Você olhava assim, Dava desespero. deu trabalho, viu? Pra subir. E aí a humilhação não foi aí, não. A humilhação foi que depois ele foi embora e ficava a uns 2 quilômetros tirando foto e filmando. E você chegando na maior sacrifício. Ele tinha que me esperar toda hora. Eu digo, Você tá aumentando, você tá massageando de novo meu ego. Eu tenho foto no Instagram. Deixa eu fazer uma pergunta também que pra mim é interessante. Vamos lá. Hoje, vocês dois podem falar, mas aí eu vou falar como cliente mais uma vez. Eu tendo o meu imóvel, como eu tenho uma base, existe alguma forma de eu ter uma base, não sei a palavra de rei, mas uma base hoje, qual é a dica que vocês dão para que eu precifique o meu imóvel? Para que eu tenha, por exemplo, eu quero vender meu imóvel, por exemplo. Eu estou precisando comprar uma casa X, só que eu tenho um imóvel de menor valor, correto? Correto. Quanto eu vou precisar me organizar vendendo esse imóvel para comprar outro? Como seria fácil de eu olhar para o ambiente e dizer assim, como é a dica que vocês dão para que a gente chegue a ter uma base de quanto vale a minha casa? Entendeu, senhor, mais ou menos a Perfeito. pergunta? Eu indico assim, busque um bom profissional que já tenha trabalhos sérios, que tenham já uma dedicação nesse ofício, porque enquanto profissional a gente não deve levar em conta a emoção da necessidade da venda ou da negociação. Perfeito. A gente tem que ser frio no que tange ao patrimônio, entendeu? Estou falando de valor, dinheiro. Falou, exatamente. E é o seu patrimônio. Você pode ter uma casa, você pode ter uma centena de casas. Entendeu? Cada uma naquele instante, como eu falei, isso é temporal. Como a gente já repetiu isso, uma avaliação ela deve ter uma validade em torno de 1 ano. Isso é abstrato, não é concreto. Então, assim, a seriedade de quem vai fazer essa valoração do seu imóvel é muito importante. Em qualquer lugar do país, a gente tem que se sentir preparado. Agora, você tem que ter humildade. Você tem que chegar, fazer as pesquisas como a técnica exige, obedecer à homogeneização como a técnica exige, o tratamento de amostras assemelhadas e daí por diante. Então, assim, Franklin, você se sente capaz de fazer a avaliação de uma casa no centro do Rio de Janeiro? Sim. E se você for colocado lá em Manaus, na beira do rio? Sim. E se for na Ponta Verde, em Maceió? Sim. Mas é de um apartamento chique. Só tem apartamento de 1 milhão. Do mesmo jeito. Eu dou o mesmo trato, uma casa no nosso subúrbio aqui de Arapiraca, como eu dou na área mais cara do estado. Para mim não tem importância, porque eu procuro não deixar a emoção sobressair. Já fiz avaliação de litígio, de divórcio, já fiz inúmeras, tenho história para contar de avaliações que eu fiz em desapropriações. Estado contra um particular, município, contra não é no sentido de brigar, é contra em termos de desapropriação. Particulares, avaliações para atualização de bens patrimoniais no que tange a contabilidade. Então, assim, existe uma série de fatores que são necessidade de avaliar um imóvel. Não é o cara dizer assim, eu acho que a minha casa vale tanto. Pode dizer, não tem problema não. Quem hoje- acha não tem certeza. Hoje é assim, hoje você tem uma casa, o que é que você faz? Vai, olha assim, 2 vizinhos, aí diz, olha, minha casa vale tanto porque a minha é melhor do que aquela, e aquele está assim pedindo X. mesmo, senhor, já deu desse mesmo jeito. Só que aí eu chego, aí ele diz, mas minha casa A de fulano foi vendida tem que por valer tanto. por tanto, porque a de fulano, quanto é? Eu disse, mas minha filha, a dele foi vendida. Não. Ele está pedindo, do mesmo jeito que você está pedindo. Né? Tem que a gente analisar direitinho, friamente, né? Como o Frank disse, tira a emoção desse negócio, tire
Até porque no seu próprio imóvel, né, seu João? Você sempre coloca alguma coisa do sentimento. Pois é. Sempre tem aquele valor agregado de, porque é minha casa, porque os móveis são bonitos, porque eu gastei tanto. Nunca é. Não ajuda muito não, o móvel. Eu tenho uma pergunta para os dois, que assim... Não ajuda muito não, o móvel, não. Não, porque tem gente que diz, porque eu botei isso aqui, Rapaz... na hora lá da avaliação... É o imóvel, não o móvel, né? Então, eu tenho uma pergunta para os dois que, assim... Eu acredito que já deva ter acontecido com vocês. É uma situação que é delicada, mas eu queria que vocês falassem da melhor forma possível para que as pessoas que estão nos assistindo consigam entender um pouco que isso acontece, mas que o profissional do outro lado, ele sabe tratar com essas situações. Já aconteceu com vocês de alguém chegar e dizer assim, olha, eu quero fazer uma avaliação, mas eu quero que o valor seja X, Sempre. porque eu estou me divorciando, ou por isso, ou por aquilo, Sempre. ou por aquilo outro. Sempre. E aí, como é a tratativa? Eu já sei a resposta, mas eu quero que vocês falem. Olha só, eu queria que o João começasse a falar, mas é como eu falei anteriormente, esse tipo de emoção eu não deixo se misturar com quando a caneta vai para o papel. Não adianta fazer. Eu sempre explico assim. Olha, minha filha, não adianta eu botar por X, porque vão contestar. Né? E se eu não tiver base para provar o que eu estou fazendo, eu não faço. Se eu não puder botar lá o que eu não faço. Eu saio de perto. Já saí de muitas. O Frank sabe. É até por isso que a gente usa as amostras, né? Que já é a base que a gente... Uma coisa que deixa mais sólida a avaliação. Recentemente aconteceu isso aqui. Um cliente chegou, entrou em contato com a gente e solicitou uma avaliação. O corretor não se sentiu confiante em fazer a avaliação, então me procurou. Pediu para a gente estar fazendo. Senão a gente faz. Mas qual era a condição do cara? Ele queria 2 avaliações. Uma que a gente ia mandar, que no caso não seria uma avaliação, não seria um PETAM, né? Que é um parecer técnico, da forma mais clara para quem não conseguiu entender. Isso. E uma outra informal, onde ele iria apresentar a família. Mas aí o que acontece? Em uma ele queria um valor, que era que iria justamente para a justiça, que seria onde a gente coloca o nosso nome, todo o mérito que a gente adquiriu durante todos esses anos, e a outra iria para a família. Agora, olha que situação eu, enquanto profissional, vou ficar. Eu mesmo, assinando 2 avaliações, onde uma diz uma coisa e outra diz outra. Olha a mente do ser humano. Não funciona, não. Toda profissão, existe o fator tentação. Mas eu acho que uma pessoa como a gente tem aproximadamente 10 anos que já mexe com isso, aí essa parte aí, se a gente não superar, a gente não evolui. A gente não fica com o nome, com cuidado no nome que tem, né? Até porque se você, principalmente no ramo de vocês, se você sujar o nome que vocês têm com determinadas... A gente até numa brincadeira, quando cabe a brincadeira no ambiente profissional, a gente diz, mas você quer que eu assine? Né? Você quer que eu assine? Mostrando para ele que o valor não é os dizeres ou a norma, é lá no finalzinho, no rodapé, quando você assina. Das histórias que a gente nunca combinou nada aqui do podcast, nem pergunta nem resposta, mas das histórias que eu tinha para contar, é que assim, o que massageia a minha vaidade enquanto perito avaliador é que eu já passei muitos perrengues, porque eu fazia algumas avaliações sob demanda dessa desapropriação, Estado, na duplicação aqui de Arapiraca, muita gente sabe, caía para mim e o Estado vinha para mim com muita ira, vinha que nem Tarzan com a faca nos dentes. Daquele jeito. E uma coisa que eu digo massageia o ego da gente é porque eu tive várias, não sei catalogar quantas, porque às vezes existe o sigilo do órgão que julga, né, que dá a finalização dos valores, que determina para o Estado pagar, quando eles aprovavam 100% da minha avaliação. Ou seja, tudo que o senhor disse que Mais ou menos isso. Porque em que momento chega para o perito, no âmbito judicial? Nasce o processo, A contra B, B o particular, A o Estado. Desapropria, não adianta o dono da terra espernear, o juiz dá a liminar emissão da posse e o Estado toma conta, vai fazer aquela benfeitoria para o coletivo que sobressai sobre o individual. Isso aí é fácil. No caso da duplicação. Beleza, nesse caso específico.
Então, vamos aqui simbolizar como o Tony tem uma área e ali foi tirada uma faixa de 15 metros de recuo por 40 de comprimento, na faixa que vai ser feita a duplicação. E o Estado chegou e pagou R$50 mil, porque a engenharia dele julgou e mostrou lá, que técnica usou, que valia R$50 mil. Ele, não satisfeito, entra na justiça. A justiça está ali para isso. E quase que normalmente vai para a mão do próprio juiz que deu a emissão da posse, a liminar emissão da posse, aceitando o valor que o Estado ofertou. Disse que ia pagar. Beleza, nasceu o processo. O juiz, a princípio, funciona assim. Ele pede uma avaliação do oficial de justiça. O oficial de justiça não é que ele não seja preparado, mas ele não tem a formação técnica capaz de fazer aquela avaliação com aquele subsídio que dê mais lastro de sustentação. O oficial de justiça foi lá e disse que na pesquisa, na região, ele consultou algumas pessoas e, em vez de 100, o Tony era para ter recebido 150 mil. Aí o Tony, não satisfeito, o advogado Tony entra com um novo pedido para o juiz dizendo que quer uma nova avaliação. É quando entra a busca lá no banco de peritos do Tribunal de Justiça. O juiz ou escolhe ou sorteia. Aí está lá o nome do perito. Ele busca. Aí o perito tem acesso ao processo, com senha, com tudo. Analisa tudo, aceita, dá o seu orçamento, os seus honorários e vai fazer a avaliação. E digamos que essa figura tenha sido eu fui lá na avaliação, no meu julgamento, nos meus critérios, eu atingi R$250 mil. Então estava lá um número, os primeiros R$100 mil que o Estado pagou, o segundo, que o Tony também ainda não ficou satisfeito nesse exemplo, 150 mil, dito pelo oficial de justiça, aí não aceitou, chamou o perito 250, aí ele disse, não, tá bom. Só que quem vai dizer que não tá bom agora é o Estado. Como é que eu paguei 100, aí vem um indivíduo que diz que vale 250. Aí contesta. Quando o juiz não tem mais nada para argumentar, nem as partes têm mais nada, ele emite e sobe para o tribunal, que a gente chama essa linguagem grosseira assim, sobe para o tribunal. Lá no tribunal, aí é uma escala de conhecimento em tese mais poderosa, mais aprofundada, mais fundamentada. E eles vão julgar o processo. Lá no processo, basicamente, tem toda aquela história que monta o processo e tem as avaliações. Um juiz, um desembargador, não necessariamente ele entenda de avaliação. Sim. Ele chama o corpo técnico dele. Que é composto por... Não, aí ele tanto tem no banco de peritos vários peritos de várias áreas, como ele pode consultar uma nova engenharia, não é a nova avaliação. E o pessoal consulta e diz, não, isso aqui está certo, esse valor é válido. Então, vamos chamar assim, na linguagem mais chula, mais grosseira, ele dá a caneta. Então, quando você faz uma avaliação que chega no tribunal e o tribunal acata na íntegra o valor da sua avaliação, aí massageia o ego da gente, porque você não teve assim aquele ateste de que o seu serviço foi bem feito. É que você ali brigou com o serviço de engenharia do Estado. Você teve a aceitação lá no fórum do juiz que leu e entendeu que a sua forma está correta. E por mais que o Estado brigue, aí entram os procuradores do Estado, que são pagos para defender o Estado. E quando chega no tribunal, não cessa a briga. O procurador argumenta tecnicamente, ele tem que quebrar a minha avaliação. Porque ele está em favor do Estado. Exatamente. E quando chega uma avaliação dessa, que nem o preparo do Estado, vamos dizer assim, tem subsídio para quebrar a minha avaliação e o Estado acata com 100%, eu digo, aí massageia o ego da gente. Voltando lá no início da nossa conversa, aumenta a nossa responsabilidade. Eu cobro muito do João. Eu sou muito cobrado pelo João. Até na montagem da estrutura da nossa apresentação. Mas você tem que ter embasamento, né, seu João? Do que está falando, não está dizendo. E a gente tem que pensar, é por isso que eu contei essa história, não é para querer crescer aqui, absolutamente. Peço até desculpa quem entender dessa forma. Mas é para dizer o que o João disse. Não adianta esse exemplo que o Tony. Aí eu vou voltar ao exemplo bacana que o Tony deu. É que as pessoas nos pedem, minha casa é 100 mil, mas eu estou separando, dá para botar para 150? Se eu podia até dizer, eu boto para 150. Mas se for sobe para a justiça, quando chega lá, você é questionado por exemplo, eu faço uma avaliação, chega lá e eu não conheço o João, vou questionar por um cara que entende. Quando ele chega ali, ele diz, olha, isso aqui não tem subsídio para dizer que foi 150. Aí cai. Se eu fizer isso, ao longo do tempo, repetindo esse tipo de erro, de infantilidade, eu não tenho crédito para julgar nenhum valor de uma bicicleta. Exatamente. Entendeu? Mas que já aconteceu o caso de alguém dizer, isso deve ser frequente, né? É constante. Semanalmente. Seu João, quando é que eu preciso de um perito avaliador? Quais são os casos que vocês são solicitados pela justiça? Na maioria das vezes é briga judicial, mas
essa mesmo de hoje, de ontem, uma locação onde o cara quer aumentar de 10 para 25 mil. Então, precisa alguém com técnica para dizer qual é o valor. Entendi. Né? E aí começa Geralmente é quando existe uma divergência. Divergência de alguma parte, de duas partes. Sempre. Né? Os maiores casos são herdeiros, também acontece. Herdeiros, separação, Desapropriação. essa questão de aluguel também agora está muito, porque essa pandemia, a renovatória, todo mundo achou que quando passasse os aluguéis iam ter que dobrar, e não é assim. O pessoal está entendendo. Não é assim. E vocês também têm essa viabilidade de ir lá e dizer assim, ó, o da aluguel renovatória, do seu da imóvel renovatória. não vale o que você está pedindo, vale X. Às vezes para garantia de banco, né? O cara vai pegar um empréstimo, no Empréstimo, caso, aí vai lá e dá o imóvel como garantia, vocês vão lá e dizem assim, o imóvel vale tanto, só pega tanto da massa. O que é que vocês pegam mais hoje aqui? Herança, desapropriação, no caso de vocês hoje aqui em Arapiraca. No seu caso da duplicação não, que a gente sabe que foi desapropriação por causa que era existia o fato da rodovia. Perfeito. Mas hoje, assim, o senhor João agora foi bem feliz em falar, no caso pós-pandemia, o que é que está acontecendo mais dentro da justiça com essas questões de avaliação? O que é que está... Locação está acontecendo muito, que é uma coisa que antes da pandemia não acontecia bastante. Então... E você sabe que também gerou muito divórcio, gerou muita Também. separação. A pandemia separou o povo. A pandemia, tudo a desculpa agora é da pandemia. O povo separou da pandemia. Aí vai divórcio, aí chega no divórcio, o cara diz que a casa vale tanto, a mulher, a esposa diz que a casa vale tanto. Não, na verdade, Arthur, Tony e João, não é eu dizer que vale 100 e a minha mulher dizer que vale 50 naquele imóvel que ela tem mais interesse de ficar. E no que eu tenho interesse de ficar, eu dizer que vale 50, ela dizer que vale 100. Não é só isso. Quando você parte para uma briga litigiosa, que aí os seus advogados vão argumentar ou contra-argumentar, o juiz, pura e simplesmente, claro que ele parte do princípio da falta de comunhão de pensamento, né? Quando o litígio vai para a justiça porque precisa, que tem menor envolvido, tudo bem, precisa ir, mas logo é resolvido. Quando existe briga, o juiz, de pronto, ele vai valorar cada um dos imóveis, 10 milhões de reais deu aquela quantidade cheia de imóveis. A princípio, ele vai dizer 5 milhões é da mulher, 5 milhões é do homem. Só que não são os imóveis semelhantes, não é assim. Aí um vale 1,5 milhão, outro vale 400, outro vale... Então, assim, ele vai fazer um acordo dentro daquela visão de valor. Quando é que eu preciso de uma avaliação de imóveis? Quando é solicitado essa avaliação? Quando existe a divergência, aí vocês já responderam. Mas, assim, qual o sentido disso? Qual o sentido de ter uma autoridade falando sobre o... Eu tenho um caso, quando você quer comprar. Quando você quer comprar. Você que é um investidor, quer comprar. Certo. Peça para a gente avaliar antes, para você não tomar um susto. O senhor quer comprar aquele imóvel, o cara está pedindo determinado valor. Eu nunca tinha pensado por essa vertente, não. Aqui a gente tem alguém que só compra se a gente avaliar. Eu nunca tinha pensado por essa vertente. Geralmente eu só pensava... Porque é seu dinheiro, é o seu suor. Aí você compra um negócio, quando chega lá na frente, o negócio está enganchado. Tem que fazer análise documental também. Avaliar é isso. A gente avalia, começa o primeiro passo, né, Frank? É ver o interesse, a finalidade e a gente olhar a documentação. Porque geralmente a gente pensa quando quer vender. Mas nessa vertente de comprar, o senhor João foi feliz demais. Existe uma preocupação de ambas as partes, tanto de quem compra quanto de quem vende, né? E hoje, na verdade, o investidor, a gente chama esse cara de o cliente investidor. Esse cliente investidor, ele tem os seus avaliadores, pessoas dele, que ele, antes de fazer a compra, de fechar o negócio, ele manda e pergunta. Isso Vale? Ele só compra depois muito importante. Depois que o senhor João for lá e diz assim, vale X. Não, ele às vezes nem quer que você vá, mas ele só compra se você disser. Está dentro do valor do mercado. Isso está acontecendo com frequência, João? O pessoal está procurando vocês para comprar também, hoje? Não, hoje eu não... Esse ano ainda não recebi. Mas acontece. De procurar quando quer comprar. Quando quer comprar. Já aconteceu com o senhor também, no caso do cara acontece. Só comprar? Não é com frequência, mas acontece. Até porque imóvel tem uma característica, no latim a gente diz sine qua non. Você vai comprar um veículo. Esse cara Você vai na concessionária
daquele veículo, ele sabe o preço do novo, aí pede uma sugestão do vendedor e ele diz mais ou menos o preço do usado, com 1 ano, com 2, com 3, com 10. Sociedade de entrada. Aí você vai em outra concessionária do mesmo veículo ou vai numa loja de qualquer. Então, os veículos são iguais, em Mas qualquer o valor das é marcas diferente. distintas. E imóvel, o vizinho é diferente do preço do vizinho, que é diferente do preço do vizinho, que é diferente do preço do vizinho. É. Entendeu? Salvo raras exceções, quando num condomínio ou casas iguais ou semelhantes, apartamento, o segundo andar é mais caro do que o primeiro. Entendeu? O mesmo imóvel. Fica até mais longe de chegar, né? Até no mesmo andar. Tem, Acontece. exatamente. No mesmo andar. Um é posicionamento. vizinho o outro. Um leva sol, o outro não. O preço já é O preço diferente. já muda, né? Exatamente. É interessante. Agora me responda uma coisa. E quando o cara chega e diz assim: me diga aqui o valor só pra me saber. E aí? Só pra mim Eu saber. digo, Isso é todo dia, pô. eu digo. Todo dia. Só pra eu ter uma ideia. Não tem problema. Na verdade, eu sou perito avaliador de imóveis. O que pesa para minha profissão é o que eu vou fazer e vou assinar, como eu O disse. escrito, Assim. é. Só falar, né, Titi? Só Se eu falar. vou só lhe falar, não tem problema não. Eu lhe dou o valor que você está me dando. Não tem problema. Não é questão, se trata de orgulho, mas não é uma brincadeira. Então vamos brincar, não é? Você Agora passa e você diz, se- Frank, quanto você acha que vale essa casa aqui nessa rua? Eu digo 100. Se você achar ruim, aí eu vou dizer, mas você não brincou comigo? Eu estou brincando. Isso aí a gente É não... desse jeito. Já superamos essa fase aí. Já passou essa situação de... Já. É. O mercado para isso é muito complicado. A gente também vê muito isso aqui em relação à captação. Né? A gente passa muito por isso aqui quando é a captação. Ah, porque a casa de fulano vizinho. Ah, porque a de fulano é melhor, essa é mais nova, essa foi eu usei isso, essa eu usei aquilo e tal, e tal, e tal, e tal. Então, assim, fica também para o corretor, é como vocês vêm falando com frequência, se o corretor não se atualizar, não entender o que ele está fazendo, em algum momento, alguma dessas partes vai ter prejuízo. Vai. Pode ser o comprador ou o vendedor. Vendedor. Mas que, enquanto é a palavra que vocês falaram que me chamou a atenção, enquanto o corretor, o consultor de imóveis só achar, alguém vai ter prejuízo em algum momento. O achismo de não ter uma ideia, tá, você tirou o Cresce, mas eu conheço gente aqui que tirou o Cresce há 10 anos, mas não se qualificou para fazer uma avaliação. É. E a gente é a primeira ponte entre a negociação, tanto para quem vende quanto para quem compra. Eu acho que poucos nossos clientes sabem, mas a captação é uma das partes mais importantes do nosso trabalho. A captação do imóvel em si. Não é apenas o imóvel que a gente vai vender, mas a captação do imóvel que chega para a gente vender é diferente. E é como o doutor João falou, o senhor João falou, que é muito importante. Na maioria das vezes, se a gente não tiver embasamento do que está falando, alguém vai sofrer um prejuízo. Alguém sofre. Podendo ser grande, pequeno, médio, mas é um prejuízo. Não no caso de vocês assim, por exemplo, que a avaliação do seu João é uma, a sua é outra, mas a discrepância é mínima. É mínima. Vocês têm um consenso no que vocês estão falando. Mas chega um corretor hoje na casa de fulano e dá 100 mil, amanhã chega outra pessoa e dá 150 mil. Acontece? Claro que acontece. Mas porque falta embasamento na hora do corretor e fazer uma avaliação. Algo está errado. Algo está errado. Não tem muito discernimento no que está acontecendo. É porque também, Arthur, pra você entender, e o Tony também, as pessoas que estão nos assistindo, o método mais usual nosso, que a gente considera o que tem mais eficácia no todo, no resultado, se chama, dentre outros, chama método comparativo direto de dados de mercado. Nesse método, na medida do possível, a gente simplifica isso, que é um método que consiste de você pegar as amostras assemelhadas àquele imóvel ao qual você quer levantar o valor dele. O que são amostras assemelhadas? É uma casa de 3 quartos, num terreno de 15 por 30, numa rua pavimentada, próximo de equipamentos públicos, como unidade de saúde, como escola, próximo do shopping, de um posto, de uma conveniência, seja lá o que for. Uma casa, diferença de... Você vai ponderar uma distância, vamos dizer assim, daquele imóvel, e você vai ver as amostras que são semelhantes e que estão ou em oferta ou que foram negociadas, entendeu? E digamos que você pega e estabelece um número mínimo de imóveis aí de 8, 10 imóveis. E você vai fazer o tratamento daquelas amostras. Como é o tratamento? O imóvel 1 de amostra custou 150 mil, foi negociado. O imóvel 2 é uma casa que está sendo ofertada por 200 mil. A gente tem um percentual para tirar a menor, para dar um desconto do que está sendo ofertado.
O imóvel 3, 300. O imóvel 4, 180. Aí a gente vai. Cada imóvel vai ter um valor. Alguns podem ser o mesmo valor. O que é que a gente usa de técnica, a grosso modo, só para você entender, para não explicar a técnica, para não ficar aqui chato, a gente vai ter que retirar desse cálculo os extremos. A mais barata e a mais cara, elas saem fora desse tratamento de homogeneização, entendeu? Uma média. A gente vai atrás de uma média, entendeu? E a gente vai, das 10 amostras, a gente tirou uma de 500 mil, tirou uma de 50 mil. Sim. Porque elas só tiveram amostra entre 150 e 300. As outras 8. Tiramos 2, ficaram 8. Dessas 8, a gente vai colocar num liquidificador, por exemplo. Aí vai dar um valor médio de 200 mil. Ainda não é o valor do imóvel que eu estou avaliando. É um valor médio na busca de imóveis assemelhados. Nisso aí, a gente depois vai julgar a idade aparente do imóvel que a gente quer usar, que é julgar, melhor dizendo, o fator depreciação. Aí é onde entra toda a parte mercadológica nossa, diferente de outro profissional que faça também a avaliação. O corretor, ele tem um olho de comportamento de mercado, é a sua vida, é a sua vivência, entendeu? Eu não tenho competência técnica de julgar se essa parede vai estar rachada ou o custo de conserto. E você precisa ter Mas a eu tenho consciência que não acesso, tem. mas eu tenho acesso, a gente chama CUB, que é o custo unitário básico, estabelecido pela engenharia, agronomia, arquitetura, a cada 3 meses do ano sai aquele valor ali. É um valor institucional, vamos dizer. Com base nesse custo, que tem diversas linhas e perfis de construção, eu sei estabelecer o custo hoje de edificação desse prédio que a gente está aqui, por exemplo. Entendeu? Então, eu posso dizer, nesse modelo, nessa técnica, eu posso dizer que esse terreno, eu consegui um valor de R$300 de metro quadrado para o terreno e de R$1.200 para o metro quadrado da construção. Só eu multiplicar pela quantidade de metros e eu digo o valor. Então, assim, eu simplifiquei o máximo. Mas eu provo, como eu volto a dizer, a gente conversou isso há um tempo atrás, lá numa questão, como eu já participei na justiça, eu sou convidado pelo juiz para explicar porque chega aquilo que ele falou. Então, na audiência, você é convidado a você explicar por que chegou naquele valor e eu tenho que contar como é que eu cheguei naquele valor. Não é eu acho que vale tanto. Não é. Então, assim, você explica como chegou. Não foi à toa, não foi ali. Apesar de que eu tenho o poder, a minha categoria me defende de eu ter uma opinião de valor. Mas a opinião não sobressai sobre a técnica que a gente usa, entendeu? Entendi. Ele disse que a gente não tem capacidade de negócio de rachadura. A gente não tem. Mas a gente cita. Sim. Na hora que a gente está fazendo lá, a gente diz, olha, a casa tem uma rachadura. Sinalizado, é A gente sinalizado. sinaliza. Só faz citar, a gente não vai dizer outra coisa, formar... Mas se a gente cita. for adentrar mais e explicar como é a técnica, existe uma tabela de Royce Heideck, que é um alemão que criou há muitos anos, que essa tabela, ela incide sobre o que a gente julga de idade aparente. Vou dar um exemplo. Eu chego aqui para avaliar esse imóvel, no documento, esse imóvel foi construído há 20 anos. Se ele tiver bem cuidado, você concorda que ele vai dar uma ideia de que ele é mais novo do que o aparenta, ou se ele tiver depreciado, ele vai dar uma ideia de que já tem 80 anos? Sim. Então, nessa tabela, a gente julga a idade aparente e faz aquele desconto sobre o valor do imóvel novo. Então, não é chute, entendeu? A gente tem que usar essa tabela, tem que ter essa vivência, tem que ter a experiência. Aí você chega e diz, então dá diferença uma avaliação, se eu não conhecesse o João, da avaliação dele para mim, dá. Porque ele vai usar digamos que a gente tem uma extensão de 20, uma distância de 20 possibilidades de idade aparente. Eu não vou usar a número 1 e ele vai usar a 20ª. Eu vou usar a 11ª e ele vai usar a 12ª. Não. Porque o olho dele tem que ser parecido com o meu olho. Aí ali a gente vai ter, no final da avaliação, quanto é esse imóvel, dando como exemplo, 382 mil, podendo variar 10% a mais, 10% a menos. A dele vai dar 400 mil. Não está próximo? O que não pode é a minha dar 380, a dele dar 630. Um de nós vai estar redondamente enganado e automaticamente incapaz de explicar como chegou naquele valor. Isso, entendi. Então, basicamente, vocês não... todo esse ponto que a gente está querendo chegar. Então, basicamente, vocês fazem uma análise geral, interna e externa, basicamente, do imóvel, tá? Usam da experiência que vocês têm no mercado e das técnicas que o avaliador perito tem para colocar em uma casa. Então, corretores de imóveis, não é só eu acho, tá? Os caras são bons, os caras sabem o que estão fazendo. Para o meu cliente, eu consigo
até em que momento vale a pena eu convidar um perito especializado para fazer uma avaliação? Fora extrajudicial, fora... Até que momento eu digo, eu preciso de um avaliador perito no meu imóvel, na minha casa, para que eu consiga vender ele bem, de uma qualidade boa? Eu tenho um exemplo bem simples que a gente tem se deparado com isso recentemente, principalmente ao longo desses 2 anos de pandemia. Eu trabalhei no serviço público, na gestão anterior, durante 3 anos e 8 meses. E lá a gente sofria muito as pessoas questionando sobre o valor do IPTU dos imóveis. É muito caro. Numa gestão passada existia um desconto maior e tal, e outras razões, que levaram ao IPTU ser mais interessante, mais suave. Mas o que é o risco de você pagar um IPTU barato? Você tem um imóvel que quer que ele valorize, não é isso? Isso. Você mora numa casa que quer que ela valha, em vez dos 200 que você pagou, você quer que ela valha 400. Claro. Aí o IPTU lá está dizendo que o valor dela, o valor venal, para efeito de cálculo de IPTU, é 180. Aí você paga um IPTU de R$1.000 no ano. Estou dando como exemplo. Você quer aumentar o valor da sua casa para pagar um IPTU de R$4.000? A resposta é não. Com certeza. Mas você quer que quando a prefeitura passar um trator para indenizar a sua casa, ela valha 180 ou quer que ela valha 400? 400. Pronto. Então, assim, por que você vai chamar um perito? O perito vai atualizar o valor da sua casa, vai gerar um documento que tem garantia da nossa profissão, que é regulamentada para tal, e você vai ficar com aquele documento, talvez não para usar ou ir para a prefeitura e dizer, o meu imóvel vocês estão errados. Vocês estão dizendo que vale só 180, o perito chegou aqui e disse que vale 350. Porque aí você, no próximo ano, se a prefeitura aceitar essa ideia, vai aumentar o seu IPTU. Mas em caso de litígio ou qualquer outra necessidade, você vai ter um documento guardado que naquela época que você fez a avaliação por um profissional limpo e preparado, você vai dizer, olha, aqui ele avaliou nessa ordem de R$350.000. O interessante, o que o Frank falou, é que é o seguinte, isso acaba fazendo com que você fuja do padrão comum, que é o quê? Só normalmente nos procuram ou procuram um profissional de avaliação quando já está a bagaceira feita. Quando já está separando, quando já está derrubando, quando já veio o aviso. Normalmente eles procuram nessa condição. Mas se você se antecipa, isso evita muita coisa. Porque numa divisão, a partilha de bens, por exemplo, se você já tem uma avaliação e já sabe o valor daquele imóvel, e o João é meu pai, por exemplo, e ele... Tem uns traços. Tem. Tá vendo aí, João? E aí, digamos que tem eu, que de fato existe o Lucas também, que o Lucas é filho dele, mas eu não sou não, é só a resenha do Frank. Mas digamos que tem eu e o Lucas. E aí, Deus levou o João Maurício. E agora? Mas o Frank Lúcio, muito amigo do João Maurício, tinha feito uma avaliação, os dois juntos, dos bens que o João Maurício possuía. Então, eu e o Lucas já temos o valor base de quanto vale os bens que o meu pai deixou. Então, aquela divisão vai ser muito mais tranquila e muito mais flexível, porque a gente já tem os valores, né? Eu esqueci também, só, João, desculpa aí atrapalhar o seu tempo, eu esqueci de falar, Arthur, que nesse exemplo que eu dei anteriormente, ele tem o exemplo contrário também. Você, às vezes, pode estar sendo injustiçado pelo seu valor venal do seu imóvel, está muito acima do que realmente vale. Que a gente, não sei se você lembra, há 10 minutinhos atrás a gente falou que o valor é temporal. Então, o imóvel pode valorizar? Pode, mas deve, e a gente quer. Mas tem imóveis que descem de valor também. Que é mais difícil de acontecer, porque todo mundo tem na cabeça que imóvel só mas valoriza, mas eu tenho um exemplo. Eu tenho um exemplo. A gente tem exemplo aqui em Arapiraca, aqui na nossa região, cidades vizinhas, de posto de combustível, por exemplo. Isso serve para residência unifamiliar também. Onde ali na frente dele passou um viaduto. E ele vendia bem por causa do fluxo de veículo na frente dele. Passou o viaduto, parou de ter fluxo. Não cai o valor do imóvel. E agora? Entendeu? Né? Cai consideravelmente, assustadoramente. O que acontece? Se você tem um imóvel que lá na prefeitura está custando 500 mil, mas você pagou 100, sabe que hoje valorizou e vale 200, mas não vale 500. Então, você, com a avaliação de um perito, você contesta, entra com processo, a princípio, administrativo na prefeitura, e a prefeitura vai ter que, no mínimo, analisar. Não é que ela vai catar, mas ela vai tentar entender. Ela pode analisar administrativamente ou pode analisar judicialmente. Mas é uma das brechas para avaliação. Mas se for uma avaliação justa, feita de forma correta, com certeza vai ser acatado. Pode até ser contestado, mas a diferença não vai ser gritante. Vai ser muito próximo daquilo que foi feito na avaliação. Não tem como ficar tão distante. O Arapiraca cresceu muito
Então está havendo muita área que ainda é rural, mas que já está pagando IPTU. Isso. Então eles vêm tudo para... Não, rapaz, é rural. Aí a gente tem que provar. E para provar tem que fazer... A gente fez uma no Canaã, agora por último. Foi Isso. Capim, não foi? Negócio desse. Que estava como área rural lá e a prefeitura cobrando IPTU. Querendo como urbana, Urbana. né? Urbana. Falando, lembrando agora Aqui no dessa... aeroporto tem muita região dessa que são áreas rurais que já estão dentro do Urbano. plano de expansão urbano de Arapiraca. Então, Já vão pagar Entra como IPTU também. normal. Entra como Isso desvaloriza urbano. ou valoriza o imóvel? no meu ver, valoriza. Agora, para quem paga, acha ruim. Não é bom, não. Não, mas veja só, a resposta é valoriza. Valoriza. Porque o que é que... Não é só teoricamente. Na prática, o que é que valoriza um imóvel? Se ele está numa região... Aí você diz, se perguntar está daqui a numa pouco. região boa. O que é região boa? Então, isso não pode ser abstrato. Tem que se comprar. Região boa é aquela que está próximo de benefício, É. que está pavimentada, que tem equipamento urbano, que a gente classifica equipamento urbano como uma UBS, unidade básica de saúde, uma escola, que tenha diversão, né? Que você tenha setores que são de crescimento, de progresso, propriamente dito. Praça. Aí tende a valorizar a região. Porque não é só porque está distante do centro que uma região rural é desvalorizada em relação à região urbana, não é assim? Isso. Você tem regiões que são rurais, que em tese são mais valorizadas do que regiões urbanas. Nas grandes cidades hoje, os grandes condomínios não são mais próximos do centro da cidade, concorda? Concordo. Então, assim, aí vale mais ou vale menos o metro quadrado dele? Não sei, tem que ir lá olhar. Mas, a princípio, vai ter que valorizar. Pela Porque ele vai lógica, tá- está valorizando. Perfeitamente. Tudo que a gente faz no sentido de valorizar. Então, o que valoriza e o que não valoriza é abstrato. Só que a probabilidade de valorizar, como a gente sabe que imóvel tem uma valorização maior, é mais alta do que desvalorizar. Para a questão de sair do abstrato e entrar no concreto, você tem que ir para essa explicação técnica da coisa. Do embasamento. O que é que tem? Por quê? Eu não posso... É porque eu quero que seja assim e vai ser assim. Não pode valorizar porque eu penso que vai valorizar. Eu tenho que explicar e mostrar. Né? Entendi. A gente tem bairros em Arapiraca hoje, com o bairro vizinho ao centro da cidade, e o João hoje como figura também importante nessa questão de opinar e orientar as pessoas que definem o que a prefeitura vai comprar ou desapropriar. O João hoje tem essa importância, essa merecida importância no poder público. Esse bairro que é Manuel Teles, foi um bairro muito discriminado já há algum tempo, hoje está sendo valorizado. A prefeitura está fazendo uma grande obra lá com escola No de Manuel tempo Teles. integral, não é Tem isso? João? projeto, Escola de né? tempo integral, com quadro. Então, assim, vem escola e Creche. aí vem educação, vem lazer, vem saúde, vem desenvolvimento, como todo desenvolvimento social. Ponto Então, sistêmico isso automaticamente que vai valorizar as casas que tem por lá, porque, apesar de elas vão continuar na mesma distância do centro da cidade, próximo dos benefícios que teriam, que valorizam o imóvel, que são equipamentos públicos, mas vão estar mais coladinho nela, mais junto, entendeu? Aí vem mais desenvolvimento. Então, isso aí tudo é positivo. Aí sai do abstrato, Valoriza. entendeu? Você prova, até quem não entende, não precisa ser perito para enxergar isso. Não precisa ser perito para entender que você está fazendo uma benfeitoria para a comunidade, que aquela comunidade, exatamente, quem está morando ali vai ser beneficiado e vai ter um valor agregado. em relação a isso. Não sei que caminho você vai entrar agora de pergunta, mas só finalizando, você está preocupado, eu notei. Preocupado, eu digo, no sentido de orientar melhor para a sua clientela. Basicamente, qual é a necessidade e a figura do perito é importante quando? Eu tenho minha casinha, fico aqui na rua, qualquer exemplo aqui de rua na cidade de Arapiraca. Por que eu estou quietinho na minha casa, para que eu vou chamar um perito? Se você imagina que você pode negociar a sua casa, ou se você já teve alguma oferta, ou como o João falou anteriormente, e Tony também, você tem o desejo de comprar uma casa em algum outro lugar, que não seja casa nova, porque o valor já está ali pré-estabelecido, é um lançamento, é uma construção nova, tal, ou financiado ou não. Mas se é uma casa usada em qualquer dos bairros, procure um perito. Então, mas vai sair caro eu pagar um X aquele perito. Se você numa casa, que hoje você não compra casa de 50 mil reais. Não existe mais. Então você vai comprar uma casa, vamos começar aí pelo teto do Casa Verde e Amarela na nossa região, que é em torno de 180 mil, 181. Digamos que você vai comprar uma casa que seja nesse teto. Se você paga, citando também como exemplo, se você paga um salário mínimo, vamos imaginar que seja esse o valor de uma avaliação, tá? Um salário mínimo em torno de R$ 1.200.
e você vai comprar uma casa de 180 mil, você conseguiu pagar 165. Foi diluído, foi vantajoso aquele salário que você pagou a um perito ou não foi? Foi. Então, por aí, um exemplo bem simples, já provei que é negócio você contratar um perito. E a gente... Né? Você está sendo bem assertivo no que está fazendo. Não, a gente vê situações que acontecem muitas vezes de clientes efetuarem compras com valor muito além do valor de mercado daquele bem e depois ele quer se desfazer por alguma circunstância, né? E agora ele leva um prejuízo ali de no mínimo 10 a 15% do valor comprado. Ou seja, um bem que ele investiu para valorizar, ele acaba tendo um prejuízo financeiro pelo simples fato de não ter tido uma orientação. É muito semelhante ao que a gente havia conversado hoje pela manhã do aluguel garantido. Aquela situação do cara querer resolver sozinho, entendeu? E é uma brincadeira, mas é real. Tem um vídeo que diz aí, que rola por aí, que diz: sem a ajuda do profissional não vai não. Não vá não, sem a ajuda do Mas de profissional. fato, não vá, porque o seu dinheiro, o seu patrimônio é algo que você lutou por ele. A gente fez um estudo e é 1,5% a possibilidade de você comprar de imóveis na sua vida inteira. Uma pessoa, ela pode conseguir, não é regra, mas nos cálculos dá que uma pessoa na vida toda tem 1,5 imóvel. Então, assim, é um esforço tão grande para você ter algo, você adquirir algo, e quando você adquire, às vezes você é prejudicado, você leva prejuízo financeiro, ou pior, quando você vai se desfazer, você leva um prejuízo absurdo ali. Então, assim, para que isso evite, eu acredito que essa seja uma das melhores situações de você utilizar o perito, o avaliador, ou o corretor, se você queira, que o corretor ele também está apto a fazer a avaliação, se ele estiver inteirado do assunto. E temos corretores no mercado aqui em Arapiraca excelente, 100% preparado para fazer uma avaliação. Mas faça com o profissional. Pegue Sim. a relevância do profissional. Não, o mínimo é um corretor de imóveis, é o mínimo. Um engenheiro pode fazer, como a gente falou? Pode. Mas por que a gente fala o corretor? Porque a gente está falando de um cara que ele vive aquilo. É o dia a dia dele. Não, e o engenheiro, para fazer a avaliação, ele vai ter que consultar o corretor. Exatamente. Eu atendo vários de Maceió que me ligam. Engenheiros. Na minha turma... O Banco Nordeste vive me ligando, perguntando Exatamente. quanto é, porque não sabe. Porque não é referência. Não está no mercado. Na tá minha no turma mercado. tinha engenheiro e tinha oficial de justiça. Você vê a importância de um perito ou de uma perícia imobiliária. Ninguém daqui de Alagoas, principalmente, é proibido você não saber ou não ter ouvido falar da questão da Braskem, né? É proibido. Não é? É proibido. Então você vê a quantidade de imóveis que tiveram que ser avaliados para poder haver a indenização. Entendeu? Teve que entrar perito. Eu estou conselheiro efetivo do Cresce nessa gestão agora. Nosso presidente Sérgio Cabral, já mandando um abraço para ele. Que a gente tem conteúdo no currículo do... Além de tudo, É. ainda Conselheiro do Cresce. E eu soube através de um colega, que é diretor também, aliás, ele é conselheiro também e é diretor do Cresce, é perito, avaliador imobiliário, e ele está fazendo um trabalho para a Prefeitura de Maragogi. Ele me falou há uns 15 dias ou 20 dias atrás que Maragogi está tendo agora um investimento até meados de janeiro de 2024, 1 bilhão e 300 milhões de investimento. E ele está fazendo um novo sombreamento de valor do solo da cidade e da região de Maragogi. Ou seja, 1 metro quadrado de Maragogi vai ficar mais caro. A leitura de Maragogi é a famosa São Miguel dos Milagres, Sim. Porto de Pedra, toda aquela região. Então a gente não pode subestimar o crescimento que vem por aí, né? E a importância do perito, o avaliador. Agora, imobiliário. pegando o gancho do que o Franklin falou, a gente tinha falado sobre a questão do IPTU. Vamos para aquela situação da desapropriação que aconteceu recentemente em Maceió. Imagine você que tem uma casinha lá, simplesinha, e você pagava o IPTU 70% abaixo do valor. E justamente para você, você diminuiu o valor do seu imóvel, você pagar o IPTU mais barato porque você acha mais confortável. E aí veio uma desapropriação desse nível. E agora? Como é que o cara resolve? Diga aí. Não, aí a princípio funciona assim. Eu, enquanto dono do imóvel, lá, né? Eu quero que o Estado avalie. Lembra que a gente falou há alguns minutos atrás que a avaliação é temporal? Isso. Então eu vou provar, se for conveniente para mim, eu vou provar que a Prefeitura está defasada na avaliação, está defasada no valor venal do meu imóvel. Entendi. Entendeu? Lá o juiz, como eu falei também há alguns minutos atrás, o juiz não tem a obrigação de entender de avaliação. Aí o bom perito vai mostrar para ele que a avaliação não é atemporal.
Então, não vale para qualquer tempo. Ela tem um tempo específico. Ela muda conforme a conveniência do tempo, não é do dono, nem do comprador, nem do vendedor. Entendeu? Aí, o que é que acontece? Aquele valor venal tem 15 anos. E desse tempo todo, a prefeitura não atualizou o valor venal. Ou, se atualizou, eu quero que haja uma perícia. O juiz acata aquele pedido e ele vai entender. Se o perito, o doutor João Maurício, chegou com uma avaliação que prova para eu, juiz, que ele está correto, se o valor venal do imóvel diz que é 100 mil e o João diz que é 350, eu tenho que ter a consciência do meu julgamento. Entendeu? É 350. Ou é aproximado a essa razão em vez dessa razão. Justificar o valor que você está colocando, justificar a canetada que você deu. Pegando esse gancho, aproveitando e trazendo um pouco aqui para Arapiraca, a situação de Arapiraca. A gente até eu acho que 8 meses, um ano atrás, a gente até brincava, eu e o Franklin, em relação ao João Maurício, dizendo que em Arapiraca não havia o título na prefeitura de perito da prefeitura, alguém específico. Porque assim, você está tratando de um profissional específico para aquele segmento. E, inclusive, não é massageando o ego dele, mas mérito dele pelos trabalhos realizados de forma correta, de forma séria. Então, hoje o João está como perito da prefeitura de Arapiraca. E é justamente sobre isso que eu queria perguntar. Essas avaliações... A prefeitura, ela tem a câmara de avaliação dela. Já dela, particular. Já dela. Hoje eu entrei na secretaria, pela Secretaria de Educação, devido à demanda ser muito grande para adquirir terreno para escolas, creches. O governo do estado ofertou, não sei se foi 90 para fazer aqui, não lembro. E o governo federal é muita coisa, muito recurso vindo, então era necessário ir rápido. E a cidade de Arapiraca cresceu demais. Então precisa Canaã, Bálsamo, Lagoa do Rancho, que é Vila São José, tudo tem investimento chegando para lá. Então, era necessário que aí fosse feito isso. Então, eu fui contratado como avaliador imobiliário. E aí, o pessoal da Câmara de Avaliação, né, também me consulta para ter o valor de mercado. O papo tá bom, mas eu tenho mais uma pergunta para a gente finalizar. Para a gente chegar. Eu gostei muito conteúdo bom, muita coisa boa. Mais uma vez, agradecer a vocês por ter vindo. Tá? A gente que agradece. Muito bom, esclarece muito. Isso, eu acredito que o nosso cliente, o nosso seguidor, o pessoal do Instagram que está vendo isso, com certeza vai entender mais do que a avaliação, do que esquecer o eu acho e entender a necessidade de ter um profissional gabaritado, capacitado para dizer o valor daquele imóvel. Mas hoje, a pergunta que eu quero fazer para a gente finalizar, se vocês não tiver mais alguma coisa para complementar, mas para vocês dois o que é ser? Para você e para o seu João hoje, o que é ser avaliador? Qual a importância disso na vida de vocês? O que agrega no currículo gigante de vocês ser avaliador, ser perito na judicial? Começa por você, depois eu quero ver a resposta do seu João. O João doido para falar, mas eu falei tanto. Veja só. É porque o seu João é mais... Eu gosto de ouvir ele mais... Veja só, Arthur. O meu tempo hoje é dividido na minha imobiliária, sob medida. É dividido em algumas pequenas obras que eu tenho com a base construtora. É dividido enquanto conselheiro do Cresce. Também tem que encaixar. É dividido na família, um pouco na diversão. O dia dele tem 36 horas, você vê? Eu tenho que também me divertir, eu tenho que cuidar da minha saúde, como você disse, eu gosto de pedalar, eu gosto de viajar, enfim. Mas o fato de eu hoje, ou estar perito avaliador imobiliário, foi uma necessidade por aprimorar um trabalho que isso nasceu de uma vontade que eu tinha de fazer parte do julgamento, inclusive de quando nasceu a ideia da duplicação. Porque eu tive alguns amigos que foram uns prejudicados, outros agraciados pelo aquele progresso que chegou ali. E eu cheguei a fazer avaliações, como eu podia, ainda hoje pode, um corretor de imóveis já pode fazer a sua avaliação, usando o parecer técnico de avaliação mercadológica, a gente chama de PETAM, mas ele é mais um opinativo do que praticamente
como a gente usa hoje, de muita técnica, de mais informação lastreada no que, ao longo da história, foi dando mais solidez nesse instituto. O que acontece? Quando eu comecei a fazer algumas avaliações, inclusive valiam como avaliações judiciais, porque eu era convidado pela própria Justiça e, enfim, surgiu a necessidade de eu fazer o curso. Além da curiosidade, fazer o curso pela necessidade. Então, o fato de hoje eu ser perito aumentou a responsabilidade. Tirou de mim a tranquilidade de fazer simplesmente uma avaliação. Eu hoje sou convidado, graças a Deus, por algum dos melhores profissionais de outros setores, confiam, inclusive fazem avaliação do seu patrimônio pessoal, fazem comigo. Fiz há uns dias atrás, aliás, anos atrás, da maior revenda de pneu e serviço do estado de Alagoas. E, para minha alegria e satisfação, recentemente fiz novamente do patrimônio particular dos proprietários desse mesmo grupo. O João é sabedor disso, a gente não faz... A gente parece mais um casal, a gente não faz avaliação em separado. Quando é minha, eu chamo ele, quando é dele, ele me chama. Ou no interior, ou tudo. Principalmente quando é área no sertão, talvez por alguma razão de simpatia de alguns juízes, tem mais me chamado do que ele. Talvez está aí 5-4, a gente está aí no placar, mas ele tem que ir todas as vezes comigo. 5-4 que dá 9. Não, eu digo assim, está na briga, né? Na disputa. Dá 9. Quando vocês fazem junto é 9. Aí, isso. Então, o que acontece? Eu tenho muita satisfação, porque através disso as pessoas começaram a me ver também, diferentemente de ver só um corretor de imóveis. Eu não quero nem me colocar aqui nesse momento enquanto construtor, enquanto membro da cooperativa, que é a primeira do Estado, cooperativa de corretores de imóveis. Foi criado pela gente, isso aí o João tem mais propriedade para falar dela, se assim preciso for. Mas a satisfação é como um médico que hoje não sai da faculdade e vai montar o seu consultório. É aquele médico que saiu da faculdade e foi passar mais 3-4 anos fazendo uma residência médica, especializando, e achou pouco e fez outra, e achou pouco e estudou outra profissão. Então, assim, quando a gente entrou nesse universo, a gente vive diariamente, cotidianamente, insatisfeito com o nosso trabalho. Não é insatisfeito, infeliz. É a gente sempre, cada um que a gente vai, mas vamos fazer nesse. Se você pegar, talvez, os últimos 5 anos de avaliações minhas, talvez você não ache que é da mesma pessoa, salvo chegar nas páginas... Não tem um padrão, não tem um não, padrão. Não. Você vê o padrão crescendo. A evolução de informação, entendeu? A forma de fotografia, de dados de amostra, a forma de você fazer, utilizar a sua linguagem, a forma da conclusão, o cuidado no trato com... Vamos dizer assim, para muita gente acha que o mais importante é o valor que está lá inserido. Então, esse cuidado, a cada dia a gente tem que melhorar, tem melhorado isso. Agora, o fato que a gente tem que ter muito cuidado é que eu tenho brigado mais com o João e o João brigado mais comigo. Quando tem vezes que eu pego uma avaliação, ou minha ou dele, que eu pego, a gente vai passar uma segunda, uma terceira ou uma quarta revista ali, mas parece que é com a tropa, e eu olho e tem não é um erro, mas tem uma confusão ortográfica, aí eu vou e já corrijo. Ele só me deixa isso para depois, você hoje está muito chato. Aí eu digo, mas não é sendo chato que as pessoas estão vendo a gente como estão vendo lá fora? Então, assim, agora, só para esclarecer, você falou que estava no final, eu agradeço, eu acho que o João agradece também, mas eu tenho muito medo de ficar antipatizado com alguns títulos que, na brincadeira, as pessoas, principalmente as pessoas que gostam da gente e acreditam, dá um elogio, entendeu? E elogia em outro canto, eu sei que aqui eu estou em casa, mas as pessoas às vezes ficam antipatizadas. E eu não quero deixar de ser procurado porque eu sou um cara extremamente criterioso e sério e chato e abusado. Não quero. É uma coisa simples de fazer, da mesma forma que é simples você ir hoje para um cardiologista, você passa meia hora e o cara pede um exame, olha o que você já fez, passa um medicamentozinho, você levanta e vai embora. Você passou meia hora com um cara que passou 5 anos só especializando. Então, ele passou 5 anos vezes 365 dias, para aquela meia hora ele fazer aquele resumo e melhorar o seu coração. Assisti um negócio então, que o perito é um resumo disso. O cara chegou para ele e disse uma coisa qualquer na internet, e o cara disse, mas você já fez tão rápido. Ele, peraí, não é rápido. Aqui eu estou colocando a minha experiência toda de um negócio que eu aprendi e consigo, por essa experiência, ser rápido na execução do meu serviço. Não é o fato que eu faço rápido, é que eu só consigo fazer rápido porque tem uma experiência gigante que me leva a chegar a ser rápido para fazer esse serviço. Quer que eu conte a parte dolorosa? É simples. Não, para ele entrar na parte dele. A gente fez uma avaliação
posso citar nome, João Maurício? De um grande hospital, de uma demanda Estádio de Alagoas contra um grande hospital de Maceió. Talvez um de maior nome, por ser mais antigo, eu acho. Foi desapropriado a parte dos fundos desse hospital para passar uma rodovia. Aí fomos a Maceió fazer essa avaliação. E João, na época que ele foi convidado pelo juiz da 17ª Vara de Maceió, lá do estado, ele me perguntou que valor a gente cobraria. Aí ele queria cobrar um X, aí eu olhei, analisei o processo, e a gente vai cobrar 3X. Aí ele, lembra como hoje, aí a gente não vai ganhar não, Frank. Esqueça que a gente vai ganhar ou perder esse processo. Mas na análise aqui, ninguém cobrou distante disso não. Então não vamos fazer diferente não. Aí ele disse, mas rapaz, mas vamos diminuir um pouquinho isso não, bota esse valor. A gente vai a Maceió pelo menos 3 vezes. Pelo menos 3 vezes, pelo menos. E ele botou o valor e, de pronto, não sei se com 2 dias, a justiça disse, está aprovado o seu valor, pode vir. Resumindo de novo a conversa, tem 4 anos que a gente não recebe a metade, só recebe a metade. De tão forte que é esse instituto, esse hospital, entrando com argumento. Tanto trava a gente receber o final, que lá já tem, eu acho que, como eu não citei nome de juiz nem nada, mas eu acho que já deve ter, só meu, deve ter uns 3 ou 4 requerimentos de que o juiz libere esse alvará do dinheiro nosso. Mas a gente tem hoje para receber lá pelo menos uns R$5.000 e já tem 4 anos. Se a gente dependesse disso para pagar as contas... É desse jeito. Mas é assim mesmo. Seu João, eu quero Faz saber parte. do senhor, o que é ser avaliador perito imobiliário? O que isso representa hoje dentro da sua profissão? O que representa hoje para mim é que eu já estou com um quarto cheio de documentos sem saber o que fazer. Né? Mas não é isso não. Até que o Frank quer que eu... vamos continuar imprimindo. Eu digo, eu não aguento mais imprimir. Papel Tem demais, que papel guardar demais. agora. Né? Mas isso é que é o bom. É saber que você é procurado. Né? Saber que o pessoal pode contar comigo. Sabe que a gente Você vai fazer a continua coisa fazendo o seu trabalho certa. da forma E correta. cada dia, cara, eu estudo. Cada dia. Todo dia eu invento. Tá ali, Frank, eu passei até para ele um novo desafio, que é um método novo que a gente não usa. Isso é para engenharia usar, mas eu quero aprender. Então, eu estou fazendo mais uma pós agora, estudando para aprender. E cada vez fazer melhor. Isso é que é bom. Isso é que é importante. É? E é exatamente por essas palavras de vocês que vocês são hoje, Frank Lúcio e João Maurício, né? Assim, eu acho que a gente teve a plenária do Cresce quando foi? Dia 20, o senhor estava presente na plenária do Cresce. Eu acho que dessa galera que saiu da plenária até as pessoas mais antigas no mercado conhecem. E isso eu não estou falando brincadeira, não. Todo mundo que é corretor, é consultor imobiliário, construtor, todo mundo conhece vocês dois. E a vantagem disso é saber de que se vocês não tivessem esse capricho para executar o trabalho, esse detalhamento, essa vontade de sempre buscar o melhor, fazer o melhor na condição que a gente tem, enquanto não se tem condição melhor para fazer melhor ainda. Vocês não seriam hoje Frank Lúcio e João Maurício. Então, assim, a Prêmio hoje fica feliz, tá? A gente falou no começo, mas eu acho que ninguém lembra. Falar de novo. Titio Franco foi um dos fundadores da Prêmio, tá? A gente fica feliz demais de ter vocês aqui. Seu João também, eu fui lá pessoalmente, na sua medida, fazer o convite. E fiquei muito feliz quando ele aceitou o convite. Tony também, que é discípulo do Frank Lúcio e João Maurício nesse quesito de avaliação. Então, assim, a Prêmio está feliz demais por ter vocês aqui. A gente agradece muito a disponibilidade de vocês. Dizer que não precisa nem falar, né? Que o homem aqui as portas estão abertas, não, escancaradas para vocês, tomar café, para a gente conversar, bater um papo. E eu queria dizer que eu também estou muito grato pela receptividade de vocês. A sua não posso nem falar, do seu João, que sempre me acolheu, sempre teve perto, falou, conversou, aconselhou, brincou. Então é isso. O Tony quiser dar algumas palavras, a minha palavra é agradecer. Obrigado. Obrigado. Por vocês fazerem tanto pela classe, pelo time de corrida, serem tão referência para todo mundo que está aqui presente, que está assistindo, e para os corretores de plantão da Prêmio. E Tony quiser falar alguma coisa? Não, só agradecer a presença, porque isso aqui não tem preço. Porque você passa anos e anos e anos estudando, se dedicando. E eu posso dizer isso porque eu vi e vejo eles fazendo isso constantemente. Não é algo que,
eles falam porque é bonito. Não, eu vi o João passar horas e horas na frente do computador, o Frank trancado na sala, e a gente sentar lá, às vezes, para tirar dúvida, e uma duvidazinha pequena, um chama um, outro chama É a outro. dedicação deles que faz um negócio Isso, diferente. o interesse em aprender de fato, né? A gente saiu um dia daqui de Arapiraca para ir para o Recife. Passamos 2 dias lá num treinamento. E aí, na saída, o cara lá, muito inteligente, bom de lera, disse, né? Só tá vendo? Siga o exemplo desses dois. Autor de 3 livros só sobre avaliação imobiliária. O cara viu vocês dois. Quantos de Alagoas tinha lá? Só vocês dois. Só nós dois. E Recife bem aí. Não é? Nós perdemos 3 dias. 3 ou foi 3 4? dias, 3. Foi Saímos. 3. Saímos um dia, voltamos. 2 dias de treinamento. Então é isso que faz a diferença. É você Isso, exatamente. ir lá, estudar. Vai ver. Mesmo que a gente não tirou as dúvidas que a gente quis, Mas tava lá. Mas tava lá. Tava lá. Eram 5 programas, hoje a gente está usando efetivamente 4 programas de avaliação. O barato desses, eu acho que hoje deve estar uns R$ 1.800. Não é o valor em si. Pra fazer a avaliação. Para montar. montar. Para montar a Montar. avaliação. Você pode fazer um parecer técnico de uma forma mais simplificada. Mas o mercado hoje está tão exigente, porque se você não andar nessa evolução, você vai ficando para trás. A gente não tem o direito de parar onde chegou, entendeu? Pensar fora da caixa, fazer o diferente. Não pode parar de investir, não pode parar de evoluir. Com humildade, sabe, bicho? É por isso que eu digo, não é querendo ser o bonzinho, mas eu sou um aluno. Eu sou um aluno, um eterno aluno. Eu sou um aprendiz, entendeu? Eu não sei tudo. Agora, eu quero aprender tudo. Ou o máximo que conseguir, né? Ou o máximo que eu conseguir. Porque o tudo, sabe, Tony? Acaba que você dizendo, não, aqui está tudo sobre avaliação. Você pode ter acesso àquilo. Só que o seu cérebro se torna incapaz de assimilar aquele tudo. Entendeu? Não é uma coisa infinita. Mas mesmo nessa coisa finita, vamos dizer assim, eu sei ali 30%. Agora, o que eu tenho dúvida, eu vou lá e pesquiso. Eu não sou de... aqui eu fui convidado para fazer. O juiz tal mandou uma avaliação contra a Equatorial. O advogado eu tenho no meu e-mail, de novo, como vocês fazem aí na malandragem, essa massagem de ego, o advogado da Equatorial elogiar uma avaliação nossa. Com certeza. E outra, era uma demanda contra a Equatorial. A Equatorial. No Santana aí, é vizinho da cidade. Olho d'água. Não, depois de Olho d'Água tem Olivença. Era uma demanda. Logo depois veio outra para mim, depois veio outra com de uma desapropriação para a construção de uma barragem, aí é prefeitura. Então, assim, outra coisa que a gente consegue, por conta dessa seriedade do trabalho, a gente consegue que nas demandas entre você e o Estado, vamos chamar o Estado, pode ser município, pode ser federação, pode ser o Estado. Normalmente o Estado não paga o perito, não, tá? Numa demanda em que o juiz convoca o perito, quem é que está insatisfeito com aquele valor? É você, é o particular. E o juiz diz, quem estiver insatisfeito com o que chegou até agora, para contratar o perito, que paga a avaliação. A gente já vai, eu acho que pelo menos na quinta ou na sexta, que não é o particular que paga. É a justiça. Pelo menos 2 ou 3 as prefeituras têm de pago adiantado. E nessas da Equatorial, a Equatorial, sabendo já do nosso respaldo, ela paga. Primeiro, para ter velocidade na decisão, porque é fortuna envolvida lá para eles. E o município é assim, vem uma verba federal e ele tem pressa de construir aquilo. Aí o dono entra com um embargo, não libera. Aí o juiz diz, então peça avaliação. Aí ele pede, podia a pessoa que não está satisfeita com o que a prefeitura está pagando, a prefeitura dizer, não, vai pagar. Né? O interessado vai pagar. E a prefeitura chega para a gente e diz, está aqui o processo, quanto é que o perito pede? X, a prefeitura vai e paga. Então, é muito difícil o ente público pagar o perito. Isso é basicamente ser assim. Estamos no caminho certo. Estamos seguindo. Sempre, viu, Arthur? É uma lição que eu tiro. Eu hoje tenho, graças a Deus, 54 anos. Você é um menino que tem 20. O Tony tem ali 25. E é assim, coloque a humildade em tudo, sabe? Quando soar ser prepotente, ser arrogante, mesmo certo, peça desculpa. Mesmo certo, peça desculpa. E aprenda. E aprenda com quem sabe mais, entendeu? Busque aprender. Busque. Não erra. Nunca conheci ninguém que adoeceu porque trabalha muito. Ou se arrependeu por estudar demais. Não conheço ninguém. Até hoje, né? Sou novo. Pode ser que dê certo. Pode ser que dê certo. Pessoal, obrigado. Obrigado. Prazer gigante ter vocês aqui. Titio.
Obrigado, cara. Agradecer os meninos ali, né? O John, os meninos Da equipe técnica aí, muito obrigado pela paciência. Arroba Naveg, Agência a Naveg. agência Naveg. Agradecer também aquele rapaz que, pelo amor de Deus. Meu Deus do céu. Desum, Diego da Desum, tá sempre com a gente presente. E é isso, pessoal, fiquem ligados. Vai ter mais, viu? Vai ter mais. E Deus Obrigado e tamo abençoe. junto. Amém. Valeu.